Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast aqui do Impulser Academy. Nós estamos trabalhando aqui nesses dias para poder trazer o melhor para você dos nossos palestrantes. Cada um deles está aqui no podcast trazendo mais informações sobre sua vida, sobre sua carreira, sobre seu propósito, daquilo que eles fazem, daquilo que eles querem trazer para a palestra do congresso que vai acontecer na próxima semana de maio. E esse é um momento muito interessante para que a gente possa interagir um pouco mais com essas informações que os palestrantes têm de suas carreiras, de suas vidas, e a gente vai construir aqui um bate-papo legal aqui hoje, porque essa pessoa lá na cidade, está na cidade lá de Porto Alegre, gaúcho, tchê, e lá da terrinha boa, com aquele sotaque que todo mundo gosta do gaúcho, e a gente vai conversar um pouco aqui, porque o trabalho dele é muito interessante. Ele vem por uma carreira profissional tradicional, vamos assim dizer, na sociedade, mas ele deu ali uma vertente ali interessante, né, para novas abordagens sistêmicas para o trabalho dele, o que é algo muito particular, é algo muito interessante e também poderoso quando a gente conhece uma das ferramentas que ele vem trabalhando. Então, por formação, ele é advogado, mas ele tem essa pegada ali de especialização no direito da família e sucessões. E através disso, ele vem trabalhando ali com processos de constelações também familiares. Então, é com muita alegria que eu trago você, né, para esse nosso momento aqui. Adriano Lenin, seja muito Boa bem-vindo. tarde. Muito feliz de poder estar aqui, de poder fazer parte desse grupo seleto aí que vai fazer um ciclo de palestras bem interessantes, de potencializar, de ajudar a despertar o que está no interior de cada um de nós. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo aí, de poder auxiliar o maior número de pessoas, de levar a mensagem e atingir a grande massa aí e fazer essas pessoas despertarem e evoluírem de certa forma também. Legal. E Adriano, aqui um dos objetivos do nosso podcast é a gente conhecer um pouco mais, né, da carreira, porque todos nós já somos aqui adultos, já passados de 15 anos, diga-se de passagem. Então, onde estamos hoje teve um princípio, teve ali o início e uma trajetória, né? E às vezes lá atrás começou numa trajetória, depois veio para outra. Então, conta pra gente como é que foi um pouco dessa sua jornada já pelo direito, né, que você tem ali na sua carreira principal, como é que isso começou, de onde que veio, você tem inspiração na família, como é que começou essa ideia de você seguir a carreira de advogado? A minha carreira na advocacia iniciou-se de forma bem despretensiosa, porque o meu objetivo era estudar, fazer direito para fazer concurso público. Eu nunca tinha cogitado essa hipótese de atuar ativamente na advocacia. Eu vinha, eu sou de uma família que mora no interior, de colonos. Minha mãe foi servidora pública, meu pai é agricultor. Com os 17 anos eu vim para a capital com o intuito de estudar, mas lá no início não foi tão fácil assim o estudo em si. Eu comecei a realmente conseguir focar no estudo lá pelos 30 anos. Foi quando eu estava estudando para concurso público. E aí eu percebi que fazendo direito ia me abrir um leque muito grande de possibilidades para concurso. Uhum. No decorrer da faculdade, aí eu fui me conectando com a advocacia, acabei fazendo estágio no escritório de advocacia, então acabou se criando essa veia de querer seguir na advocacia no decorrer da faculdade e largar de mão totalmente o estudo para concurso, porque estudo para concurso tem que focar muito, tem que estar muito centrado, e eu queria coisas que não precisassem me preocupar tanto com o todo. Uma área específica e foco naquilo ali e potencializo ali. E aí foi onde que eu acabei entrando na advocacia, me formei, consegui passar de primeira assim na OAB, que é um grande desafio para muita gente, mas aí eu antes da formatura eu já tinha passado na OAB, então eu fiz vou fazer só para testar. Passei na primeira fase e assim, não, agora, já que eu passei na primeira, vamos lá para a segunda.
E aí começou ali, começou de forma bem despretensiosa. E aí, no decorrer da advocacia, eu acabei pegando nisso uma coisa mais clínico geral. Mas a partir de um certo ponto, assim, tá, eu vou ter que me especializar. Eu tenho muita afinidade com direito de família e, curiosamente, é esses casos que sempre vinham até mim com maior número de incidência. Assim, tá, eu acho que essa é a linha que eu vou seguir. E aí, em 2020, eu já estava uns 5 anos formado, mais ou menos. Aí eu entrei em contato com a constelação familiar. A constelação familiar no sentido de querer olhar para questões da minha família. Nós tínhamos adotado um menino, um adolescente, e nós estávamos tendo vários desafios dentro de casa. Então nós fomos para a constelação familiar, eu não conhecia, eu fui lá para constelar junto com o Júlio a nossa relação com o Rafael. Para minha surpresa, a constelação pegou tanto ali, mexeu tanto comigo que assim, opa, aqui tem um fundamento e eu posso usar isso para dentro dos meus processos. E aí, começando a estudar, comecei a perceber que o direito sistêmico, a constelação familiar, dentro do direito já tem não é uma coisa muito ampla, mas tem alguns colegas, alguns juízes do judiciário que acabam utilizando essa ferramenta para auxiliar no trâmite dos processos, porque, de certa forma, o processo judicial, qualquer esfera, desde que seja civil, família, ele vai ter algum impacto no, vai ser, de alguma forma, ter um impacto a partir do sistema familiar. Então, muitas vezes ele acaba se travando e acontecendo alguma coisa porque tem alguma trama familiar ali, um trauma, alguma coisa que precisa se olhar e aquele processo está a ser visto daquilo ali. Por isso, muitas vezes acaba travando. E foi com isso que foi desenrolando essa questão aí da conexão do direito, da advocacia com a constelação familiar. Hoje Legal. eu me intitulo como advogado sistêmico, por quê? Porque eu utilizo muito a constelação familiar nesse contexto como um todo. Legal. E aí, então, me vem duas perguntas aqui, talvez seja perguntas de curiosidade também, para quem está assistindo a gente aqui. Como é que se dá a constelação, perante o tribunal, por exemplo, né? Ela é feita, é à parte, ela é feita numa sessão, e você também, como é que você atua de forma, né, com a ferramenta mesmo, né? Com as pessoas que você está atendendo. Você faz constelação com seus clientes, como é que é feito esse processo? Então, tanto lá do ponto de vista, do tribunal, o que que é aceito, o que que acontece, e você. Dentro do tribunal, não tem em nenhum momento específico que vai fazer uma constelação. Por Uhum. exemplo, a juiz de Viamão, ela tem uma veia da constelação. Então, ela faz atividades extras de divulgação de trabalho e constelação dos processos, mas ele não pode ser dentro porque não está Sim, institucionalizado. isto. Então, não tem como fazer essa coisa acontecer dentro do tribunal Sim, ainda. Então, são perfeito. alguns servidores, alguns magistrados que vão por essa linha. E, claro, Uhum. que tendo essa linha, já vão ter um olhar um pouco diferente. Isso, Então, é isso. esse olhar que a gente tenta trazer para que a pessoa olhe. E muitas vezes ela não precisa efetivamente constelar, mas ter um olhar do processo, do horário do ponto de vista do constelador, já faz muita diferença. Perfeito. E em relação ao segundo questionamento que tu perguntou de como que eu trabalho, em alguns casos, eu recomendo para meus clientes. Vamos constelar essa situação, porque a constelação vai acabar auxiliando a agilizar esse processo. Principalmente quando eu tenho um inventário que se arrasta 7, 8 anos, e às vezes é coisa tão simples que não tem o porquê. Então, mas eu também tenho que ter o bom senso de sentir que tem abertura da outra pessoa. Porque Sim. nós, na constelação, a gente tem uma premissa de que a gente só pode mexer no campo, olhar para o campo, se a outra pessoa autorizar, se a outra Até pessoa estiver a pergunta. disposta a olhar para aquilo ali. Porque ela pode estar a serviço daquilo ali e ela está confortável e ela não querer olhar. Uhum. Mas eu também faço por um outro viés, porque muitas vezes o processo também pode dizer algo para mim. Então, eu olho para esse processo como algo da minha história.
que não é à toa que às vezes vem tantas situações de direito de família, por exemplo, questão de inventário. Eu tive problema em relação ao inventário da minha avó. E aí acaba vindo inventários com problemas parecidos. Para quê? Para que eu também consiga olhar para a situação da minha vida pessoal. Então, o meu trabalho acaba refletindo. Então, eu também consigo olhar para esses processos de meus clientes para meu cunho pessoal. E aí também acaba, muitas vezes, liberando e fluindo. Então, é um misto, é um mister. O cliente olha, eu olho, e o próprio judiciário, com o tempo, vai olhar, porque o judiciário também, aquele processo vai estar a serviço de algo do judiciário também. Uhum, legal. É muito interessante as explicações que você traz, porque muitas pessoas têm curiosidade, né? Até porque ainda falta um profundo conhecimento da maior parte da sociedade para as constelações. São poucas, né? Se a Sim, gente olhar do ponto de vista da população inteira, são poucos os que conhecem, e alguns que conhecem ainda conhecem muito pouco também. Então, acho que todas essas informações elas são importantes para trazer aqui para as pessoas, né? E aí, e a constelação, quando você disse, você trouxe ali porque você foi buscar por uma necessidade, isso é muito legal, porque vejam, né, pessoal, vocês que estão assistindo aqui esse podcast, vejam que a maior parte dos nossos palestrantes, que nós já trouxemos aqui, eles praticamente foram buscar as soluções que muitos deles trabalham hoje para si mesmos. Então, eles foram procurar a solução, como o caso do Adriano aqui e outros que já passaram no podcast. Fui buscar tal solução, eu estava passando por tal necessidade, eu tive tal problema, fui procurar a solução e vi uma efetividade, um resultado muito profundo naquilo, e aquilo terminou fazendo parte da minha história, né, de não somente a história de vida, mas também da história de trabalho. Então, isso é muito legal e isso é muito Inter- poderoso. Oi. interessante esse teu ponto de vista, porque é uma das premissas. A gente busca primeiro se curar, olhar para as nossas questões, para a partir daí a gente olhar e de alguma forma querer ajudar o próximo. A Sim. gente precisa olhar para as nossas questões. Então, por isso que eu fui buscar para minhas questões. E aí ali eu percebi que através dali eu posso usar para minha profissão e ajudar maior número de pessoas. E é Uhum. isso que é o legal e é o interessante. Essa premissa de que a gente busca para nós e aí a partir do momento que a gente se sentir confortável, a gente usa essa ferramenta para auxiliar outras pessoas. Legal. Os pilares aqui do nosso congresso, Adriano, visam buscar ali trazer soluções, reflexão, consciência para as pessoas do ponto de vista da saúde mental, emocional, física, financeira, o equilíbrio interior, sistêmico. Como você vê, como você poderia estar trazendo aqui para as pessoas a sua reflexão sobre isso? Como é que as constelações, como é que essa ferramenta poderosa, importante, de profunda consciência para as pessoas, como é que ela pode trazer os benefícios para esses desafios que eu trouxe aqui agora, que são desafios que as pessoas enfrentam, né? Sobretudo a saúde mental, emocional, física, financeira, né? Putz, quantos problemas financeiros não estão linkados com a questão familiar, do histórico familiar, inclusive, né? E quando se coloca na constelação, vai se perceber tudo isso, né? Como é que você vê a contribuição da constelação para ajudar as pessoas que estão com esses problemas, com esses desafios? Normalmente, algum desafio nosso do dia a dia, alguma questão, ela tem um fundo de alguma questão do nosso sistema familiar que acaba refletindo em nós. No momento que eu consegui olhar para isso, normalmente a gente fala de acomodar o sistema familiar, de colocar aquilo no seu devido lugar. Claro que a gente não vai mexer, a gente vai olhar e acolher a forma que foi, sem esse viés de julgamento. E aí, a partir do momento que a gente consegue acomodar, deixar tudo como foi e acolher, a gente vai se liberar dessas situações, dessas conexões com nossos antepassados, e aí, com isso, a nossa vida vai fluir. Legal. E eu estou aqui conversando, pessoal, com Adriano Lenen. Espero que vocês estejam gostando desse papo aqui, gostoso e informativo, sobretudo, né?
Então, se você está gostando, deixa o seu like aqui embaixo, dá uma perguntada aí em alguma coisa que você queira, alguma questão, alguma dúvida que você tiver, né? A gente vai procurar responder aqui para você. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP para o congresso, na próxima semana, ainda dá tempo de você adquirir o ingresso VIP com desconto, que é o primeiro lote, é um preço absolutamente absurdo de promocional. Então, tem o link aqui embaixo, você pode clicar nele e você pode, então, adquirir o seu ingresso o mais rápido possível, né? E legal, Adriana, essa contribuição que você traz dessa reflexão. E aí, o que que você preparou, né? Qual é o tema que você escolheu ali para trazer para o Congresso, né? Qual é a intenção que você tem para trazer a sua mensagem para os participantes? O meu tema que eu escolhi para fazer a palestra é a espiritualidade como um caminho para o equilíbrio interior. Como, Uhum. através da espiritualidade, como eu posso, de alguma forma, acessar e trazer esse equilíbrio interior. Então, não vai tão ligado, claro que vai ter fundamentos da constelação, porque eu trago bastante a questão de ferramentas, e uma das ferramentas para desenvolver essa espiritualidade para me conectar com o equilíbrio, trazer o equilíbrio interior, são ferramentas de como desenvolver a espiritualidade. E uma delas é a honra aos ancestrais. Então, de certa forma, vai estar totalmente interligado com a constelação familiar, mas eu Uhum. entendo que desenvolver a minha espiritualidade, desenvolver a espiritualidade de cada um, independente da religião. Eu faço essa diferença de espiritualidade, que é algo muito mais profundo e mais amplo da religião. Mas desenvolver isso nos traz equilíbrio interior, porque por natureza nós somos seres duais. Nós temos amor e ódio, nós somos a sombra e a luz. Tudo isso está dentro de nós. E o que que o equilíbrio interior vai fazer? A gente saber viver, conviver com essa dualidade que é inerente à nossa espécie, ao ser humano. Então, a minha ideia, a minha proposta é trazer essa reflexão para vocês de desenvolver um pouco mais a nossa espiritualidade e de que forma que esse desenvolvimento da espiritualidade pode nos auxiliar, trazendo esse equilíbrio interior para nós se colocar disponível para prosperidade, para o trabalho, para todas as áreas de nossa vida. Legal. E você citou isso, e a gente precisa deixar sempre muito bem claro, né? Que espiritualidade é uma linha, religião é outra linha completamente diferente, porque infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que espiritualidade, quando se fala de espiritualidade, estamos falando de religião e não tem nada a ver nesse sentido, né? Eu, Até em isso é algum uma momento da, elas até ali caminham, podem caminhar juntas em algum momento, mas elas são bem distintas. no início da palestra eu faço bem essa diferenciação para deixar Legal. bem claro o que que se trata de espiritualidade, o que que é religião. Aqui eu não defendo nenhuma religião, porque todas elas têm um objetivo comum, que é atingir a espiritualidade, que é o campo máximo. Então, Sim. todas elas é um caminho que vai levar a algum lugar. Mas aqui a gente não está discutindo se essa ou aquela é a melhor. Aqui a gente fala da espiritualidade, do ser espiritual que nós todos somos por natureza, independente da religião que a gente siga. E como isso pode nos auxiliar no dia a dia. Legal. Lá na programação neurolinguística existe uma coisinha chamada lá pressupostos da PNL, né? Porque são diretrizes, né? São parâmetros da PNL que verdades ao qual cada uma delas traz ali para gente e que a PNL se baseia. São colunas da PNL. Uma delas é o mapa, não é o território. E muitas pessoas colocam ali, né? Ou a sua religião, o seu partido político, seja o que for, né? O seu clube de futebol, como se fosse a maior verdade, ou seja, como se fosse o território. Mas são apenas mapas, né? São os mapas É. individuais de cada um. Então, essa distinção que você está falando que você vai colocar, eu acredito que seja de fundamental importância mesmo para poder trazer essa consciência para as pessoas, né? De que somos todos um nesse planeta.
Sim. né? Ou uma religião, um partido, um time de futebol, seja o que for, é como se fossem roupas que a gente utiliza de forma diferente para poder, né? É um tipo de roupa para o inverno, outra para o verão, outra para o outono, outra para a primavera, e assim a gente vai fazendo essa distinção, né? Então é muito legal isso. Agora, para o ambiente do trabalho, a gente tem aqui nesse congresso, Adriano, muitos empresários, gestores de RH, né, liderança, que também estarão acompanhando a gente nesse congresso, né? Para o ambiente de trabalho, né? Qual seria o melhor caminho para se trabalhar essa força da espiritualidade sem ela, de repente, chocar, com o ambiente do trabalho, as diretrizes da empresa, com a questão religiosa, que muita gente ainda acredita, por isso que, de repente, nem se permite nada, né? No ambiente corporativo, da empresa, é possível cultivar algum tipo de espiritualidade? Entendo que sim. Ah, Cortou seu som. Cortou seu som. voltou? Voltou, pronto. Agora sim? Sim, Eu estava falando das práticas que a gente pode usar no mundo corporativo para desenvolver também, de certa forma. Implantar a questão da meditações, de incentivar os colaboradores a fazer meditações. Talvez até ter um espaço na própria corporação ali para fazer isso, porque a meditação vai deixar a pessoa, vai fazer a pessoa praticar a presença. O que que seria a prática da presença? Estar no aqui e agora, estar no momento presente. Então, fazer essa prática de meditação já vai trazer a pessoa para o momento presente, sem se preocupar com aquilo que foi, ou aquela situação desagradável que tenha acontecido, ou se preocupar com a ansiedade de algo que possa vir a acontecer amanhã, ou gerar ansiedade, por exemplo. Então, a meditação, para mim, já é uma ferramenta que poderia ser mais utilizada e incentivada para os colaboradores, porque ela tem um grande potencial para trazer benefícios para todo mundo, para a empresa, para os trabalhadores, para os colaboradores e assim por diante. legal. E existem exemplos, né, principalmente nas big techs, né, que com certeza acredito que existem outros exemplos, mas as mais famosas aí que são as big techs, né? Google, a Amazon, por exemplo, também o Facebook, a Meta, a Microsoft, todos eles têm espaços lá de meditação, de yoga, que é mais atividades, né? De como é que é aquela dança lá? Não, não é uma dança, não, mas que vai experimentando movimentos de animais. Esqueci o nome, mas enfim. Então, eles têm isso, né? No Japão tem muito disso, né? A parada que eles fazem também ali no decorrer do dia, também para poder fazer uma meditação, né? Os muçulmanos, porque eles têm que fazer também a parada dos horários deles para poder fazer as Sim. orações também. Então, é um tipo também, né, de manter esse equilíbrio, né? Ele para ali a atividade dele, faz ali a oração que ele tem que fazer, no caso, mas no caso é uma oração ligado a uma religião, mas é uma forma também dele ter esse contato também interior, desse A, equilíbrio, né? a, E depois ele continua com a atividade dele, né? a própria prática da gratidão, né? Sim, Praticar a gratidão de forma eficaz, incentivar que todos utilizem isso, inclusive os gestores também ter essa gratidão pelos colaboradores por estar lá, porque muitas vezes eles estão lá também só para são casos mais isolados, mas só para usufruir do trabalho daquele colaborador, mas não no momento que a pessoa acaba usando sendo grato por eles, por estarem lá também, se colocando disponível, então usar essa prática da gratidão no sentido mais verdadeiro também vai auxiliar bastante. legal, muito bom. E eu faço uma pergunta sempre aqui para os nossos palestrantes, Adriano, e eu vou deixando ela no final, porque aqui a gente já está meio que caminhando já na reta final do nosso podcast. Se você está gostando desse podcast aqui com o Adriano Lenen, então deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, faça perguntas também e
também você vai encontrar aqui embaixo desse vídeo o link para você poder adquirir o seu ingresso para o nosso congresso Impulser Conference, que começa a partir da próxima semana. Então, um congresso que reúne uma série de profissionais extremamente qualificados para poder trazer informação, poder trazer experiência, conhecimento, cases para que você possa aprimorar, né, todas as áreas da sua vida, sobretudo, né, para que você possa evoluir, crescer com a sua saúde mental, sua saúde emocional, financeira, seu equilíbrio interior e sua saúde física, até porque nós temos médicos, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas que estarão também aqui em nosso congresso. Então, a gente está muito feliz de estar levantando a bandeira desse projeto aqui juntamente com todos esses palestrantes. E aí a pergunta que eu faço para você, meu caro amigo Adriano, o que motiva o Adriano a fazer todos os dias o que ele faz? Pelas pessoas, pela transformação. O que me motiva, a minha realização é a partir do momento que eu vejo que as outras pessoas estão evoluindo. Hoje eu tenho essa consciência e a minha missão, meu propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas a se despertarem para a evolução, porque a gente não vem para essa terra por vir, a gente tem um propósito. E meu propósito é fazer essas pessoas despertarem e se conectarem com a sua espiritualidade, com a sua essência, com aquilo que faz o verdadeiro sentido para cada uma delas. Legal. Qual é a maior dificuldade que você sente, que você encontra em despertar esse olhar e essa consciência com relação ao propósito, com relação à missão, à identidade das pessoas? Onde você encontra a maior dificuldade das pessoas olharem para isso? Elas não se permitirem olharem ainda para isso. Elas podem até terem o time de querer despertar, mas algo ainda bloqueia. É uma permissão, algo que ainda bloqueia eles. Não se sentem permitidos ou merecedores dessa evolução. Uhum. E aí, como é que você chega para abrir caminhos para isso? Como é que você, na prática, você abre esses caminhos de consciência das pessoas? Fazendo treinamentos, incentivando e é a questão da repetição. Eu gosto muito do repetir. A questão do despertar pela repetição. A gente vai repetindo, vai fazendo, vai. Talvez comigo eu possa plantar a sementinha, mas não vai ser comigo que não vai despertar, vai ser com outro colega que vai ter uma outra abordagem, talvez com uma outra palavra que vai fazer o efetivo despertar. É incentivar essas pessoas sempre e buscarem até elas se despertarem com qualquer palestrante, com qualquer pessoa que trabalhe com inteligência emocional, espiritual e assim por diante. Legal, muito bom. Tem um golfista americano que é o Tiger Woods, e ele, né, já ali no início da década de 90, quando ele estava no auge da carreira dele, e numa entrevista, ele disse, né, que quanto mais ele treina, mais vencedor ele se torna, né? Então, acho que esse lance aí que você trouxe da repetição é esse treino, né? É que eu Treino treino diário, constante. treinar diário, se conscientizar naquilo que você trouxe, meditar diariamente, fazer atividade física todos os dias, se alimentar bem todos os dias, querer estar num outro lugar sempre, né? Porque se você não querer e não se permitir, você vai ficar estacionado aqui. Então, isso que você falou é bem legal mesmo. A permissão precisa acontecer e a gente precisa ter a força interior para que a gente possa estar nesse outro lugar. E eu acho que é isso que você faz aí com excelência no teu trabalho, não só tanto na advocacia, mas também sendo aí um constelador e um palestrante também que você já é e vai estar aqui colocando toda essa sabedoria e conhecimento para o nosso congresso. Então, nós vamos finalizando esse podcast aqui, fantástico, com o Adriano Lenner, diretamente de Porto Alegre, ele lá e eu aqui em São Paulo, é claro. E a gente, mas para as pessoas que estão imbuídas de propósito, não existe barreira física, né, Adriano? Nós estamos conectados num E outro processo, né, um outro nível muito mais interessante. Adriano, fala para a gente aqui quais são suas redes sociais, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer melhor o seu trabalho, né? Ou aquilo que você faz. Finalize aqui esse nosso podcast e convide as pessoas para poder participar aí da sua palestra no próximo congresso.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês. Gostaria de convidar todos para assistirem a palestra, a conferência. A minha palestra e os demais palestrantes, somos quase 40, né? Tem. Quase 40 que vão estar palestrando, então venham lá nos assistir, vai ser muito interessante. São visões de várias pessoas sobre as mesmas questões, mas com uma visão um pouquinho diferente de cada uma, então vai ter muito a acrescentar na vida de cada um de vocês. Então venham nos conhecer, venham participar ativamente. A minha rede social é Instagram, é @Adriano Marcos Lenin. Facebook, Adriano Marcos Lenin também. E venham conosco. Legal. Muito bem, eu conversei aqui com o Adriano Lenin, de Porto Alegre, advogado, né, e especialista aí também em direito da família, e sucessões, e trabalha também como constelador, ajudando pessoas, como palestrante, conscientizando grupos e grupos de pessoas, tanto aí em Porto Alegre, como também em outros lugares, porque a internet não tem fronteira. Então eu agradeço a cada um de vocês, né, que ficaram aqui, até aqui nesse nosso podcast. Agradeço você, Adriano, pela sua colaboração, pelo seu tempo, pela sua entrega aqui nesse podcast e também na palestra que você vai estar entregando na próxima semana. E agradeço você também, especialmente em nome de todos aqui da Impulser Academy, especialmente Cibele, minha sócia, por você ter aceito o convite de participar conosco dessa jornada, né? Ou seja, é uma jornada que estamos iniciando, dando os primeiros passos, e você foi um daqueles que terminou aceitando a nossa proposta de estar aqui trazendo mais consciência para as pessoas. Então, nosso muito obrigado a você também, tá legal? Então é isso, pessoal. Obrigado. Ficamos por aqui. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e fiquem aí, né, de coração aberto para que possa receber cada vez mais aí conhecimento, experiências e consciência dos nossos palestrantes em nosso congresso. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.